Fala aí galera, eu sou o Tei e se prepare para ver ainda mais cartas absurdas em decks ruins. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para trazer mais um episódio da minha sériezinha de cartas absurdas em decks ruins, que caso você não tenha visto as outras partes, dá uma olhada aqui em cima onde tem 4 outras partes onde eu falo de cartas nesse sentido. Se tiver alguma carta que você sentiu falta, dá uma olhada nesses outros vídeos aí, eu acho que eu até vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado talvez, a lista das outras cartas que eu já falei. Hoje eu quero trazer mais cartas dessas pra vocês. A ideia é comentar sobre cartas que têm efeito roubados, que são fortes pra cacete, mas que são alocadas em um deck meio periférico, ruins. A gente precisa de antemão aqui tentar alinhar algumas coisas, que eu não quero falar especificamente só de cartas boas, não é esse o ponto. E eu também não vou falar dessas cartas em decks que são meta ou algo do tipo. Então é justamente falar de cartas absurdas em contextos que foram lançados para decks muito off-meta, e nem tem tanta perspectiva assim de se chegar lá. Vamos tentar entender um pouquinho porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá! E lembrando que se você tem saudades de ativar o Pot of Read, porque você pode comprar 2 cartas de graça, fique feliz, porque agora você pode comprar quantas cartas você quiser. Acesse tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas e preencher o vazio e o buraco existencial que tem dentro de você com cartinhas coloridas com muita purpurina. Acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas. Se você joga outro card game e tá saindo Yu-Gi-Oh!, você pode também comprar, tá? Tem outros card game, One Piece, Pokémon, inclusive, eles fazem torneio lá no local. Independente do motivo ou de qual carta você vai comprar usando o meu cupom. Use o meu cupom para poder ganhar desconto dentro da sua compra no site, ganhando 5% de desconto para poder ter o mínimo de alívio e gastar o mínimo possível. Acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! E a primeira carta que eu gostaria de falar com vocês é Melodious. Pô, mas como assim o Melodious? O deck acabou de ganhar o Regional de São Paulo, o deck tem bons spots, lá no Nacional com o Snake Eye o deck foi bem e tal. Como que o Melodious é um deck ruim? Não foi o Regional de São Paulo que ele ganhou, né? Foi em Fortaleza, eu acho. Agora a gente precisa tentar alinhar um pouquinho aqui as questões. O Melodious é um deck da geração Arc 5, do anime, que era usada por um protagonista. Tinha algumas cartas, mas via de regra, o deck era muito ruim. Apesar de ter uma carta ou outra boa, mas basicamente o objetivo primordial do deck era fazer uma jogada em que você colocava os monstros que davam soft lock no oponente, onde o oponente não podia dar alvo nos monstros, destruir em batalha, destruir por efeito, esse tipo de coisa. Então basicamente os monstros ficavam lá e beleza, como é que eu tiro eles de lá? Não vou conseguir. Era mais ou menos isso, só isso que o deck fazia. Veio o Link Vrain Spec na leva 2, eu acho. E lá foi anunciada, por exemplo, esse Link 2 aqui, a Bloom Harmonist. E ela é a primeira carta que eu gostaria de falar. O contexto pelo qual eu tô citando o Melodious como sendo um deck ruim com cartas absurdas é o Link Vrain Spec. O Link Vrain Spec 1 é uma coleção de 2017, no final de 2017 no OCG, tendo no ano seguinte, vindo a edição 2 do Link Vrain Spec, e se eu não me engano foi na edição 2, final de 2018, que veio a Bloom. E junto com ela, também veio a Ostinato. E por que eu tô te frisando isso? Porque o Melodious, mesmo com essas cartas completamente roubadas, nunca, mas nunca fez nada. Você não tem nem perspectiva de chamar o Melodious de Rogue, nem de Forfã. É um deck que você jamais cogitaria em usar, mesmo tendo 2 cartas completamente absurdas lançadas pra ela. Que cartas são essas? A Bloom é o Link 2 feito com 2 fadas, os Melodious são fadas. Se ele é Link invocado, você pode descartar uma carta como custo e faz special summon de 2 Melodious monstros com níveis diferentes do teu deck na zona que ela aponta para. Ou seja, é o efeito que você vai invocar 2 bichos qualquer do deck, mano. Isso aqui é forte pra caralho. Ao mesmo tempo na zona dela. Toma Ogre? Toma, porque se ela não tivesse ela apontando, beleza. Mas mesmo assim, é um efeito muito, mas muito roubado. E além dela, da Bloom, veio o Ostinato, que é a melhor carta do Melodious hoje, que diz que se você não controla monstros, você pode fazer a fusão de um Melodious do teu extra deck, usando 2 monstros da tua mão e o deck como materiais. Simplesmente um Shadow Fusion. E aí, além disso, durante a end phase desse turno, você destrói o monstro que foi invocado por esse efeito, e se você fizer, se todos os materiais estiverem no cemitério, você invoca eles de volta. Ou seja,
O objetivo do Ostinato que a gente vê hoje em dia no Melodious é basicamente o One Card Play, que você dá isso e invoca a baixa, e a baixa invoca um do deck, e tem a Refrain, e tem a Coupé, e tem a Concerto, e tem a Flowery, então tem muitas outras cartas boas que você consegue fazer as coisas. A baixa principalmente porque você tem onde chegar, mas antes não tinha, você fazia a Schuberta, mas a fusão que você faz com o Ostinato não fica no campo, ela se destrói na end phase, então basicamente o objetivo dela quando ela foi lançada foi você dar um Ostinato que joga 2 monstros do deck pro cemitério, invoca uma fusão que não vai ficar lá, a fusão na end phase vai morrer e você vai trazer os materiais pro campo. Você facilita a forma que você vai invocar os monstrinhos. Então você vai melhorar a forma que você faz o teu soft lock, dando mais consistência pra isso. E ponto. É basicamente esse o objetivo dessas cartas. Mas eu tô citando elas aqui porque elas são roubadas, como vocês podem ver. São 2 das principais cartas do deck de Melodious, que hoje em dia é sim um deck competitivo. Porém, essas cartas, mesmo tendo efeito tão bons, elas foram lançadas há muito tempo atrás. E mesmo assim, esse deck não conseguiu fazer nada com os efeitos tão roubados como esses. Então, o primeiro deck que eu queria trazer aqui é o Melodious, justamente por causa disso. Ignora o Refrain, ignora a Coupé, ignora a baixa principalmente. Antes disso, já existiam essas cartas e o Melodious não fazia nada. E outro ponto que eu quero frisar aqui é que hoje eu vou trazer alguns grupinhos de cartas, não vou falar só de uma, né? Eu vou tentar falar de um deck e trazer um leve conjunto entre elas. Então esse é o primeiro arquétipo e a gente passa para a próxima carta. A próxima carta que eu quero falar aqui é Memento. Eu fiz um vídeo todo apresentando o deck de Memento pra vocês e basicamente a dinâmica do deck é interagir destruindo as próprias cartas. Mas os monstros destruídos não trigam, porém é o custo pra você poder fazer alguma ação. É destruir as próprias cartas pra poder resolver os teus efeitos. Basicamente a ideia do Memento é essa. E aí você tem uma spell que eu acho muito boa no deck, que é a Memento Fusion. Ela foge da dinâmica de ser uma spell que usa materiais do deck, até porque ela é quick e você pode setar ela pra usar no turno do oponente, e sendo uma spell quick, a Konami jamais... Eu espero que ela jamais lance uma spell quick que faça fusão usando o material do deck. Aí é realmente o cúmulo do absurdo. Então a Konami tentou ajustar aqui o deck pra ter uma carta boa que não seja simplesmente: ah, mano, eu tô com preguiça de fazer uma spell de fusão boa, vamos fazer ela usar material do deck. Pois é. Essa aqui, a Memento Clan Fusion, ela diz que durante a main phase você vai poder fazer fusão de monstro do extra deck usando o monstro na mão ou campo como material como qualquer spell de fusão, desde que inclua um Memento. Porém, se monstros na tua possessão foram destruídos por efeito nesse turno, você vai poder embaralhar Memento do cemitério pro deck como material de fusão. E como a dinâmica do deck toda consiste em destruir as próprias cartas para fazer os próprios efeitos, a Memento Fusion certamente vai te ajudar muito, porque você tem uma quantidade finita de mementos para usar, porém você joga muito deles do deck pro cemitério. Isso é bom, muito, muito, muito bom. Então você faz volume no cemitério, e tem que ter volume não só para fazer a Memento Fusion, mas também para poder fazer o Chuchuco. Então tem que ter um volume grande de memento no cemitério, e ela faz isso. Mas, foda-se, ela tem um efeito extra, que durante a main phase no cemitério, no mesmo turno, você vai poder banir ela do cemitério, destruir um monstro que você controla, e se fizer, busca qualquer spell ou trap do deck pra tua mão. Qualquer spell trap memento, é óbvio, né? Qualquer spell trap do teu deck, memento, pra mão. Esse efeito é muito bom. Essa spell faz a fusão economizando recurso, sem gastar recurso, porque o material tá no cemitério e você volta pro deck. E no cemitério, ela busca qualquer outro spell trap do deck pra tua mão, podendo ser ela mesma, pra setar e fazer de novo no turno do oponente. Essa carta é muito boa, tá? Eu queria exaltar um pouco ela, mas não é ela que eu quero falar. Eu quero falar, basicamente, desse cara aqui, ó, que é o novo Chuchuco. Esse monstro aqui é feito com a Memento Fusion, ele tem 3 mementos de material e ele tem 3 efeitos diferentes, que você não pode usar nenhum na mesma chain, mas vamos lá. O primeiro efeito, você pode banir essa carta do teu cemitério, adicione um Memento Mictlan, que é o campo, a field spell, do deck pra tua mão. Se ele tá no cemitério, você pode banir ele, e aí ele busca a field spell, o que é ótimo, ótimo. Busca a field spell, que é o one-off. Ela não é uma field spell que você ativa e busca carta, então ela é one-offzinha. Então é bom ter uma carta que você faz assim de bobeira e busca ela, pra você não gastar buscadas naturais do deck pra poder buscar um campo. Já que essa carta que busca, muito bom. Mas não é isso que faz ela ser boa, afinal de contas ela é um monstro com nível grande. E ela é cara de fazer com 3 mementos, né, cara. Então ela tem mais efeitos. O outro efeito é, se ela é Fusion invocada, você pode mandar 3 memento cards do deck pro cemitério. 3 memento cards do deck pro cemitério. Sim, 3.
Mano, Foolish pra 3 é forte, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Foolish pra 3 cartas. Cartas. A Field Spell que esse monstro pega, ela tem um efeito que na End Phase ela acerta qualquer Spell Trap Memento do cemitério pro campo. Então, você tem aqui possibilidades. E o deck tem traps, que você pode usar também, tá? Então, só o fato dele entrar no campo, geralmente ele vem pela Fusion. Então, a Fusion vai estar no cemitério. A Fusion pode se banir pra poder estourar um bicho e buscar uma carta. Beleza. Mas esse cara pode jogar cartas do deck pro cemitério. Então, você pode jogar trap, que o campo que ele mesmo buscou vai setar. Pelo amor de Deus, sem falar que você joga monstro, que vai ter efeito também a serem usados, né? Então, se você não passou pela Fusion e fez ele com a ovelha, você pode jogar a Fusion, que a Fusion vai destruir alguém pra poder buscar uma carta. É muito bom, cara. Esse monstro é muito foda. Mas ele é um boss, então pra ser um boss ele tem que ter interação. E ele ainda tem outro efeito, que Quick, você pode escolher o número igual de memento monstros que você controla, e aí você vai destruir cartas do oponente na mesma quantidade. Basicamente isso. Eu dou ao alvo um memento meu, pode ser ele mesmo, e uma carta do oponente, destruo. No cemitério, ele tem efeito buscar o campo, lembra disso. Ou eu posso dar alvo em 2 memento meu, 3 memento meu. Eu vou destruir a mesma quantidade de cartas do oponente. Esse monstro é roubado. Ele é bem roubado. Bom, galera, eu gostaria de pincelar também esse deck aqui, o Crystal Beast. O que esse deck mais tem são cartas roubadas, tá? Cartas roubadas. O deck Crystal Beast em si é um deck que se tornou jogável, depois do estrutura do deck deles com cartas realmente muito boas. Mas ele sempre teve cartas meio fortes assim, com um efeito meio desequilibrado, mas que era muito difícil de se atingir. Então, a partir do momento em que fica fácil de se atingir o efeito, você começa a ter cartas que são muito boas, que tem potencial de virar a maré de jogo e te dá muito recurso pra fazer suas jogadas. Até porque as jogadas aqui queimam um certo recurso, né? Porque você precisa ter um monte de cristal pra poder fazer um Rainbow Dragon específico lá. Pois é. Então, esse monstrinho aqui, o Carbúnculo Rubi, eu sempre achei ele foda. Por quê? Quando ele é Special invocado, você vai poder Special Summon quantos Crystal Beasts tiverem na tua Spell Trap Zone. Se você não conhece o Crystal Beast, eles têm uns efeitos que quando eles são destruídos, eles voltam pra zona de Spell Trap como monstros e Spell Traps, basicamente como um Snake Eye, coloca as cartas ali atrás, né? Basicamente isso. Só que você tem efeitos que te ajudam a dinamizar isso. Você tem uma spell que coloca bicho do deck, coloca 2 bichos do deck lá. Você tem o Pegasus, quando é invocado, coloca um bicho. Você invoca o Pegasus múltiplas vezes no turno e ele triga múltiplas vezes. Então não é difícil você colocar os monstros na Spell Trap Zone. Tem um novo bichinho, que é esse cara aqui, por exemplo, que é o Crystal Beast Rainbow Dragon, novo, né, que já foi lançado há um tempo, que você pode colocar ele do deck justamente com o Pegasus. E aí ele tem um efeito que você pode banir essa carta tratada como Continuous Spell Trap, faz Special Summon de um nível 4 ou menor, Crystal Beast do teu deck, mas negue seus efeitos. E se fizer, adicione um Ultimate Crystal, monstro deck pra tua mão. Então você vai buscar esse Ultimate Crystal, que são os Rainbow Dragon, que são os boss do deck, mas você coloca esse bicho na zona de Spell Trap, e ele tem esse efeito, cara. Isso aqui é bom pra caralho. Ele não fica mais na zona de Spell Trap, mas a ideia é que você acumule as cartas ali. E aí o Carbúnculo Rubi, quando ele é invocado, ele vai invocar quantos monstros tiverem pra trás. Geralmente vão ser 2, sim, mas é um monstrinho que ele entra e invoca 2 monstros de trás pra frente. E você pode fazer isso de novo depois. Você pode dar Querubine nele pra ressuscitar ele, pra poder fazer uma parada. Tem manipulações no deck que você faz pra colocar esse bichão no campo, mas ele tem o potencial de explodir. E ele é uma das cartas que faz você explodir. E essa carta é uma carta bem boa, porque é um bicho que você coloca ele na zona de equipamento. Então, tipo assim, você não gastou cartas. Entrou o Pegasus, que colocou ele atrás, que vai dar efeito que bane. Ele invoca um Crystal Beast do deck e ainda busca outra carta. Mano, isso é absurdo. Absurdo, você tá ligado nisso? Caralho! Esse monstro é muito forte. E esse é o tipo de carta que esse deck tem, mano. E tem muitas. Vamos dar um exemplo de outro. Essa Golden Rule aqui é um equipamento. E ele é sempre tratado como um Crystal Card. O efeito dela é o seguinte. Coloque 2 Crystal Beast monstros do teu deck face up na tua zona de Spell Trap como spells contínuas. E você pode Special Summon um Crystal Beast da tua mão ou cemitério com um nome diferente das cartas que você colocou. E se fizer, equipe ela nessa carta. Então, combando com a outra carta que eu tinha falado, é importante que você tenha as cartas na zona de Spell Trap atrás. E essa carta coloca 2 do deck. E ainda faz summon de um da mão ao cemitério. Mano, isso aqui também é roubado. A gente tem que entender a questão de roubado na perspectiva do arquétipo. No que ele faz, no que o deck quer fazer, no que os efeitos da carta estão fazendo. Não é necessariamente, às vezes tem cartas que são assim, roubadas no vácuo. Mas principalmente ela vai ser roubada baseado nos efeitos das cartas do deck e como a carta interage com elas. Essa aqui é uma delas. Mas ainda tem mais efeitos, é claro, né? E lembrando, isso aqui é o equipamento, beleza? Tem mais uma que
que eu gostaria de citar, que é essa aqui, ó, a Rainbow Bridge of the Heart. Ela diz o seguinte: durante a tua main phase, você pode normal summon um Crystal Beast Monster e adicionar o teu normal summon set. Significa que se você tem um Pegasus, você pode baixar os dois e os dois vão trigar, por exemplo, né? É claro, ele pode vir pro Special de outras formas e tal, mas beleza. Mas além disso, essa spell continua ter outro efeito, que durante a sua main phase, você pode destruir um Crystal Beast card na tua mão, ou que você controla, né? E aí, se você fizer, você pega qualquer Crystal Beast Spell Trap do deck pra tua mão. É um efeito bom, um efeito prático, né? Destrói uma carta da Gauntlet Diagram e busca uma Spell Trap qualquer do deck. Sem falar que você pode dar 2 Normal Summon por turno, por exemplo. Mas além disso, ela tem outro efeito, que se um Crystal Beast Card é colocado na tua zona de Spell Trap, mesmo durante a Damage Step, ou seja, se um Crystal Beast teu morreu e ao invés de ele volta na zona de Spell Trap, né? Ela diz que você pode escolher uma carta que a gente controla, retorne ambas pra mão, né? A carta que você voltou, na verdade você não vai voltar, né? Você pega a carta que foi destruída, volta pra mão e uma carta do oponente também. Então tem potencial de ser interação ainda por cima. Então, essa aqui é o grupo de cartas de Crystal Beast. Pode ter mais cartas, mas eu confesso que eu não tinha tanto saco pra ler as cartas. Mas eu acho que o Carbúnculo Rubi e esse cara simbolizam, mas esse deck tem muita carta boa, muita Spell Trap boa. Os monstros são meio merda. O único bicho bom é o Pegasus, que toda vez que ele entra, como eu disse, ele coloca um bicho pra trás. E o Carbúnculo Rubi que invoca esses bichos de trás. Fora isso, são bichos amarelos. As bestas de cristais são amarelas. Mas as Spell Traps, pra compensar o fato dos monstros serem ruins, elas são muito boas. Basicamente, esse é o deck de Crystal Beast. A próxima carta que eu queria falar com vocês é do Predaplant, tá? Eu sei que o Predaplant, quando ele foi lançado naquela coleção, foi justamente quando tava vindo o Despia pro Structure Deck, né? A Branded Fusion, pra ser mais preciso. E, em um contexto específico, o Branded Predaplant passou a sim ser um deck relevante no competitivo. Por um período muito breve, muito curto, mas convenhamos que o Predaplant em si não é um deck que vai ver a luz do competitivo, do jeito que o deck é feito. Com aqueles monstrinhos colocando counters, tentando fazer fusão usando o monstro do oponente. As cartas são muito feias mesmo. Porém, mesmo assim, eles criam... E, na verdade, é justamente por isso que a Konami cria uma carta mais desequilibradona. Porque você tem, em um contexto de um deck ruim, pra colocar ele no ano atual do jogo, você lança cartas roubadas pra tentar deixar ele viável. Mas mesmo assim, com cartas roubadas, ele fica viável, mas ele não se torna nada de muito relevante pro jogo. O Predaplant tá nesse grupo aí. Desde que teve aquela questão com o Despia, mas assim, pega o Predaplant, nada. E ele tem 2 cartas roubadas que eu vou comentar aqui com vocês. A primeira carta é a Predapractice, essa spell aqui, tá? O efeito dela é o seguinte: você vai fazer Special Summon de um Predaplant da tua mão, e aí você vai adicionar um Predap card do deck pra tua mão, exceto ela mesma. Só que aí você fica locado em poder fazer apenas fusão. Particularmente, eu acho esse efeito muito bom. É um efeito que gera um Special Summon e busca qualquer carta do teu deck pra tua mão. Esse efeito, que tem 2 coisas assim, que geralmente são efeitos separados em uma só, juntando em uma só, eu acho um efeito bem roubado. Eu acho que qualquer carta daquelas que faz um 2 para 1, tipo assim, você dá uma carta e sem precisar descartar, você consegue buscar 2 do teu deck, por exemplo. Um exemplo que eu sempre gosto de dar pra você ver a diferença é essa carta aqui, ó, o Pendulum Call, que eu não vou chamar ela de carta roubada. O Pendulum Call, você ativa ela, descarta uma carta e busca 2 monstros. Pêndulo Magícia. É forte, é bom, é muito bom dar um Pêndulo Call. Tudo bem que desde que existiu o Ash Blossom, talvez o Pêndulo Call tenha caído em desuso, mas ainda assim é uma carta muito boa mesmo, mas você descarta. Então, teoricamente, você tá pagando custo por isso. Assim como faz uma Melody, uma guitarrinha, que você já usou no Thunder, no Blue Eyes, esse tipo de coisa. Beleza. Em contrapartida, você tem um Fragile Patchwork, que você ativa o Patchwork e busca 2 cartas. Continua buscando a mesma quantidade de cartas, mas você não descartou, não pagou custo. E a carta que você buscou, que é o Edge Chain, busca outra carta. No deck de Fluffle, isso é muito forte, cara. E em outros decks é bom o suficiente, porque o Edge Chain sai e busca uma carta. Então, esse tipo de carta eu acho roubado, tá ligado? Então, essa carta aqui tá mais ou menos nesses moldes. Porque você faz uma parada, coloca um monstro no campo e busca uma carta. E no Predaplant é importante ter os monstros no campo, porque aí os materiais de fusões são usados como materiais no campo, pra poder fazer alguma coisa. Essa carta eu acho ela roubada no deck ruim de Predaplant, e ótimo que exista, mas a carta de fato roubada que tem é essa fusão aqui, que é o Ambu. Predaplant Ambu, uma fusãozinha de nível 5, então ele vem com Instant Fusion. Você pode, durante a jogada de Predaplant, buscar uma Spell Fusion, e você pega a Instant Fusion, que você ativa, e sem ter que usar material de fusão, você
você invoca esse cara. Ele é feito com 2 Predaplanets e ele tem o efeito genérico de Summon, né? Se esse card é Fusion invocado, você vai poder adicionar um Predaplant, um monstro ou um Predap, Spell Trap do deck pra tua mão. Deck é o cemitério, meu Deus, ou Face Up do teu extra deck pra tua mão. Ele busca carta de muito lugar diferente, mas o ponto tá aí. Ele foi Fusion invocado, já busca uma carta. Ok, já é bom o suficiente, mas a Konami precisa roubar nos efeitos. E aí é que entra a parte roubada dele também, que você pode escolher um monstro que o oponente controla com Predator Counter ou um monstro que você controla como custo, aí você tributa ele e se você fizer, você faz Special Summon de um Predaplant, monstro do teu deck. Meu Deus do céu, cara, é uma carta que entra e busca qualquer porra e é uma carta que tributa um bicho pra invocar qualquer monstro do deck pro campo. Mano, esse efeito é muito bom, sem falar que como o Predaplant tem essa dinâmica de ficar colocando os contadores nos monstros pra poder usar como material de fusão, pra negar os efeitos, pra zerar o ataque, coisa que o Dragon Stapilha faz, por exemplo. O Ambu pode tributar o monstro do oponente também. Hoje em dia, a gente sempre pensa as cartas na perspectiva de fazer o combo. Se ele precisasse tributar um monstro do oponente com Predator Counter, não seria tão legal, mas ele pode tributar um teu também. O plus é poder tributar um monstro do oponente pra fazer essa ação. Mas você pode tributar um teu pra invocar qualquer bicho do teu deck. Esse monstro é roubado, tá? Esse efeito é muito forte. É parecido com a Kit, só que a Kit é muito mais roubada, né? Ela entra, busca uma carta, ela tributa e invoca um bicho. E ela vai pro cemitério e mila 5, beleza. Mas é uma carta nessa vibe que eu acho, tá? Esse monstro é muito roubadinho. Predaplant citado. Essa próxima carta aqui é chover muito no molhado. Vou falar um pouco do Genex, né? O Repair Genex Controller. Esse monstrinho aqui é um Link 1 do deck de Genex que veio na coleção da Battle of Legends, alguma coisa, né? Da Terminal Revenge, alguma coisa assim. E ele é muito roubado. Ele é um Link 1 claramente feito pra dar um power creep absurdo no deck de Genex. Basicamente, no Genex você tem um monte de monstros que trigam quando são normal invocados. O Normal Summon, por sua vez, é sagrado no jogo e você só tem um por turno. Então, de que adianta eu ter 4 monstros diferentes, 5 monstros diferentes que trigam quando são normal invocados, sendo que eles só buscam um nível específico e eu só interajo com um nível específico? É um pouco difícil. O Genex é um deck muito antigo, mas muito antigo. Quando ele foi criado, não se tinha perspectiva de que o jogo estaria acelerado e rápido como ele era agora. E mesmo na época, nunca foi nada relevante. Então o controller, ele tem que ser lançado num contexto em que deixe as coisas úteis. E qual é o efeito dele? Basicamente, ele é feito com um nível 4 ou menor Genex, então imagina que o Genex que fez ele já buscou uma carta e deixou pra trás, ok? Mas ele tem um outro efeito, que se esse card é Link invocado, você pode adicionar um Genex monstro do cemitério pra tua mão. E ele entra no efeito safado que a Konami tem de fazer monstros, fazer cartas que trigam o próprio efeito. Por quê? Se ele tem essa primeira parte do efeito, e aí ele tem a segunda. E a segunda parte do efeito é que uma vez por chain, se um Genex monstro é adicionado pra tua mão, exceto por comprá-lo, e aí pode vir do cemitério ou pode vir do deck pra tua mão, você vai poder fazer imediatamente depois que o efeito resolver, Normal Summon um Genex. Só que você não pode fazer Special Summon do extra deck pro resto do turno, exceto Synchro usando Genex Stunner como material. Entendeu o que aconteceu aqui? Você tem um monte de Genex diferentes que trigam quando são normal invocados, você dá o primeiro Normal Summon que busca uma carta pra trás, mas e agora? Acabou o Normal Summon. Você linka pra fazer esse controller. Ele não dá o Normal Summon, mas quando ele entra, ele pega um Genex do cemitério pra tua mão. Isso automaticamente desencadeia o segundo efeito dele, que é deixar você dar o Normal Summon em seguida. E o monstro que você vai dar Normal Summon vai buscar outra carta. E o que triga de novo o efeito dele para deixar você dar outro Normal Summon. E isso vai se alimentando e alimentando e alimentando. A ideia é que a partir daí você tenha monstro que toda vez que entre, busca uma carta pra mão. Ou que de alguma forma do cemitério, pegue ela do cemitério pra mão. Pra você poder continuar dando Normal Summon e abastecendo a tua mão. É claramente o efeito roubado, desequilibrado. Só que ele é a única coisa boa que o deck tem. Mas ainda assim, é muito forte. Esse cara é claramente, assim, é o suporte perfeito. Eu gosto de ver assim, é o suporte perfeito. É exatamente o que o deck precisava. É muito inteligente, mas ao mesmo tempo é quebrado e preguiçoso fazer tudo isso numa única carta. Mas o Genex agora é viável e essa carta é roubadíssima em um deck muito ruim como o Genex. Pra uma carta ser boa, quebrada e tal, ela precisa necessariamente ser um starter? Eu não tenho certeza, eu acho que não, tá? E essa carta aqui tá dentro desse escopo. Essa carta aqui, se você não conhece, ela é Revendred Evolution. É uma spell de ritual do deck de Vendred. Como vocês já sabem, Vendred é um deck de ritual de zumbi. Beleza. Ela tem um efeito de fazer Ritual Summon, e geralmente você sabe que o Ritual Summon é meio cagado, né? A Konami precisa roubar muito na mecânica de ritual pra ele ser bom. Se for um ritual standard, muito difícil que ele seja de fato decente. E esse Vendred, o que ele faz? Você pode usar ela pra fazer ritual de qualquer Vendred, da mão ou cemitério. Aqui você já tem uma parada legal, porque o ritual não vindo apenas da mão já é bom. Não tem uma spell de ritual até agora que invoca um bicho do deck, eu acho. Principalmente se for usando material do deck. Algo assim é difícil de rolar.
ela pelo menos pega do cemitério também. Pode ter um ritual lá, que você deu Foolish, ou usou um efeito de alguém, ou descartou, ou tributou pra fazer um ritual, e o monstro tá no cemitério. Ok, é bom. Qualquer ritual que possa fazer qualquer spell de ritual que possa fazer o ritual sumo de um monstro da mão ou cemitério, pra mim já é um ponto interessante. O Necroz Cycle da vida, tá ligado? Mas, de onde vem o tributo? Aí ela diz o seguinte, ó. Você pode tributar monstro da mão ou campo ou mandar um Vendread monstro do deck pro cemitério cujo nível seja igual ao nível do ritual que você tá invocando. Então, o ritual vem da mão ou do cemitério e você usa o material do deck. Basicamente isso. Essa spell aqui, pro deck de Vendread, ela é muito boa. Não pro Vendread. Qualquer deck de ritual. Se tivesse qualquer deck de ritual em que você pode tributar o bicho do deck, ia ser muito bom. Tudo bem que ela diz que você tem que tributar um monstro com o mesmo nível. E ela diz que é mandar um monstro. Então você não consegue mandar tributando os monstros necessariamente que você quer. Tem que ser um Vendread e do mesmo nível do monstro que você está invocando. O que geralmente não vai fazer o monstro trigar. Mas ainda assim, o recurso da carta é bom, é valioso. E é interessante a forma que você faz o ritual com essa carta. A carta que você pode fazer, por exemplo, é uma engrenagem, essa aqui que eu tô te mostrando. Ela foi usada há um tempo pelo Drytron, depois que o Drytron foi capado lá com o Dawn of Herald? Eu não lembro, o Dawn Knight é que você fazia Union Carrier e usava outra carta banida que eu não lembro agora que o Drytron usava. O Benten que foi mexido na lista, né, enfim. E aí a galera passou um tempo tentando encontrar alternativas. E uma delas é essa aqui, usando aquela spell, que faz uma economia de cartas muito boa, e você faz esse Vendread aqui. Por quê? Porque o Drytron pode tributar esse Vendread civil na mão. Você tem que usar 3 dele, por exemplo, e uma ou 2 dele, e uma só da spell. Beleza. Então, a ideia é que um Drytron tribute e ele vai pro cemitério. Foi um Zeta. Zeta tributou esse cara, ele foi pro cemitério e buscou a spell de ritual. Você pode buscar a Evolution. Ok, esse cara tá no cemitério. E agora? O efeito é você pode dar a Revolution, usar o Vendread do deck e invocar esse que foi tributado pelo Drytron do cemitério. Economia de cartas muito boa. E no campo, ele tem um efeito que é o seguinte, você pode banir um Vendread card do teu cemitério e declarar um tipo, monstro, spell ou trap, e aí pelo resto desse turno, o oponente não pode ativar cartas ou efeitos daquele tipo. Basicamente isso. Então, agora, você locou o oponente não pode ativar monstros, não pode dar hand trap monstro, por exemplo. Então, você joga de Drytron igual, do jeito que você quiser. Se esse ritual card é mandado se esse ritual invocado card é mandado pro cemitério, você pode adicionar um ritual monstro do deck pra tua mão. E se fizer, mande um Vendread monstro do deck pro cemitério. Mano do céu, a Konami é maluca. Olha esse efeito, cara. Olha a porra desse efeito. É muito forte, cara. Ele entra, ele loca um tipo de ativação de cartas por parte do oponente, lembrando a forma que você fez ele, porque a Evolution invocou ele do cemitério, jogando o outro deck pro cemitério. Esse monstro no campo, você vai usar pra linkar fora. Depois que você locou as coisas do oponente, porque ele só tem essa função, o cara não pode ativar monstro. Ah, beleza, então. Eu vou usar o Vendread, banido do cemitério, o Vendread que eu mesmo mandei pra lá, com o efeito da Evolution. Ok. Ele sai do campo, você vai poder adicionar um ritual monstro qualquer e mandar qualquer Vendread deck pro cemitério. O Vendread é um deck de zumbi, os monstros têm que estar no cemitério. Essa carta é quebrada. Em conjunto com essa aqui, é muito boa mesmo. Próximo deck de ritual que vier, tomara que tenha alguns efeitos assim, mas tem que ser one card play e tal, vocês sabem como que é, né? Enfim. As próximas cartas que eu vou falar aqui é por acumulação de efeitos ativados. Essa aqui é uma delas, cara. A Majest Pegasus the Dracoslayer. O Dracoslayer, lá na época do Pepe, era um arquétipo e tal, que era usado em deck de pêndulo, mas ele é um deck, uma engrenagem motor pra pêndulo, via de regra. E aí a Konami lançou, naquela coleção lá de... eu esqueci o nome dela, mas é a que veio os Charlaments, né, que veio o Bichel e tal, lançou novos Dracoslayer. E o que os Dracoslayer fazem? Basicamente, até então, você tinha o Luster Pêndulo de Dracoslayer, né, que mata uma carta na outra escala pra buscar outro dele mesmo, e é só isso. Tinha um monstro amarelo, que não fazia nada, Draco Face Off, aí tem um monte de extra, que eram bons, era staple pra deck de pêndulo geral, que era o Majester, o Ignister, Dinoster, esse tipo de carta. Mas aí as novas cartas de Majespecter vieram. De Majespecter não, de Dracoslayer, apesar dessa também ser tratada como Majespecter. Mas qual é o ponto dela? A economia não, né? A acumulação de efeitos que a carta tem. Ela é uma carta pêndulo. E, via de regra, a Konami tenta não quebrar os dois efeitos. O efeito de monstro ser muito bom e o da escala também. O Joker tem um efeito de escala horroroso. O Monkey Board tem efeito bom de escala, mas efeito de campo é horrível. O Pendulum Sorcerer, que foi quebrado na época do Pepe, ele tem um efeito de campo muito bom, mas o efeito de escala dele é uma bosta. Então geralmente ela equaliza bem esse tipo de coisa. Mas
Essa menina não, ela não tá nem aí pra paçoca. Afinal de contas, ela é um deck ruim, ela pode ser quebrada. O efeito é o seguinte: se você tem um Dracoslayer ou um Magispect na tua outra Pendulum Zone, você pode adicionar um Dracoslayer Pendulum Monstro, cujo nome seja diferente da carta que tá na outra escala do deck pra tua mão, beleza? E você pode destruir uma carta na tua Pendulum Zone, podendo ser ela mesma ou outra. E uma coisa que veio por causa da existência do Luster, que mata uma carta na outra escala pra buscar alguém, é que eles tentam trigar efeitos quando são destruídos. Tem alguns que trigam o efeito quando são destruídos. Então, dependendo de quem tá na tua outra escala, você pode destruir. Seja pra jogar o monstro pro extra deck, pra ele vir pendulado depois, ou seja pra trigar o efeito de destruição. Mas, basicamente, na escala, ela é um rota. Ela busca qualquer monstro do teu deck. E, ok, tranquilo, né? Isso aqui é comum a gente ver. Mas, como eu disse, é acumulação de efeitos. Isso aqui é um efeito de escala. E agora, efeito de monstro. É Quick Effect. Você pode descartar essa carta. Pelo resto desse turno, seu oponente não pode escolher Dracoslayer que você controla com efeitos. Além disso, eles não podem ser destruídos por efeitos do oponente. Eu nem lembrava desse efeito, mas ela tem esse lock pra ser feito. Mas não é disso que eu quero falar. Se ela é special invocada por um efeito de um Dracoslayer card ou pêndulo invocada, você vai poder adicionar um Field Spell do deck pra tua mão e descartar uma carta. Qualquer fucking Field Spell. Essa carta aqui, ela é forte, cara. Forte. Na escala, busca qualquer bicho, no campo, busca qualquer Field Spell. Esses efeitos são assustadores. Qualquer Field Spell. Pode ser um Floodgate, qualquer uma. Você pode usar. E pelo acúmulo de efeitos do que ela pode fazer de maneira tão genérica, buscando pro deck e de genericamente pra Field Spell, eu acho ela roubada. E um deck ruim. Ainda na vibe de acúmulo de função, eu gostaria de falar dessa menina aqui, da Shinonome. Essa carta do deck de Violence, que é o deck de pêndulo, que é uma bíblia. Basicamente, todos eles têm um efeito parecido na escala, que você pode fazer summon dele, coloca na escala e você invoca ele na coluna da frente, né? Na zona da frente. Então basicamente isso. E o deck é como se fosse um tabuleiro, onde você precisa ficar mexendo as peças, movendo de lugar. Então saiba que tem efeitos específicos pra isso, pra mover o monstro de zona, pra eles fazerem alguma coisa. Essa menina na escala, ela tem um efeito que você pode fazer summon dela na zona, na mesma coluna, só que você ganha um lock. Tudo bem, na escala ela se invoca e ela não tem efeito de buscar na escala. Mas o efeito de monstro são dois, olha só. Ela se invoca sozinho, coloca na escala, ela se invoca. Ótimo. Durante a sua main phase, se você controla esse special invocado card, você vai poder adicionar um Violent Spell do deck pra tua mão. Então ela já busca uma carta, o que geralmente faz o efeito parar por aí. Na escala, ela se invoca, no campo, ela busca qualquer spell do deck. Do deck, meu Deus, é bom. Mas lembra que eu falei do tabuleiro? Ela tem outro efeito, que se ela é movida de zona pra outra Monster Zone, ela tem um efeito. Você pode adicionar um Violent Monstro do deck pra tua mão, exceto ela mesma. Mano, você tá de sacanagem comigo? Essa parada de, mas tem que mover de zona, você tem que entender que o deck é feito pra fazer isso. O deck faz isso sempre, o deck é feito pra fazer essa porra. Então, simplesmente na dinâmica que o deck foi feito pra fazer, ela consegue se invocar sozinha, porque coloca na escala, ela se invoca, ela consegue buscar uma spell qualquer do deck, e ela consegue, se você move ela de zona, simplesmente buscar qualquer monstro do deck. Essa carta é quebrada, em um deck absurdamente ruim, como é o deck de Violence, mas que ela é roubada, ela é. Ainda na questão de acúmulo de efeitos, eu gostaria de falar do Hanzo, que eu queria citar o deck de ninja. E o Hanzo é esse monstro aqui. O efeito dele é o seguinte: quando ele é normal invocado, você vai poder adicionar um Ninjitsu Art Card do deck pra tua mão. Tranquilo, o normal summon que busca carta, temos em diversos decks. Só que, geralmente, os monstros têm esse efeito, né? Se ele é normal ou special invocado. Se eles são invocados, o Satellar Knight é assim, o Monte Bicho é assim. Se você invoca ele, ele triga um efeito. O Hanzo triga quando ele é normal. Tem alguns monstros que trigam só quando são normal também, vai? Um Spellbook, Magician of Prophecy, um Joker. Alguns monstros trigam só quando são normal invocado. O Hanzo, ele não faz nenhuma das duas coisas juntas, ele faz separado, e foda-se. Por quê? Se ele é flip ou special invocado, você pode adicionar um ninja, monstro do deck pra tua mão. Então a escrita dele já é diferente. Parece um pouco com Violence, porque tem esse acúmulo de efeito, né, em cima de o que você faz, mas ele tem um efeito diferente pra ele ser normal, e um efeito diferente pra ele ser special, não só special, como flipado também, porque o deck de ninja, muito das dinâmicas é colocar os monstros face down e virando eles no decorrer do jogo. Então, esse monstro aqui, pô, é sinistreza. Uma carta é isso, né? Ela tem duas coisas diferentes, um pra normal e um pra special. É um pouco chato, porque às vezes você vai precisar do efeito dele de special e você não consegue, e às vezes você tem ele na mão e eu queria muito buscar um monstro ninja, mas eu não vou poder, eu vou ter que pegar uma carta ninjitsu porque eu só posso dar normal summon dele agora. Casos e casos. Mas que o efeito é roubado, cara. E junto dele, ainda em deck de ninja, eu queria falar dessa ninjitsu arte aqui, ó, a Notebook of Mystery. É uma spell quick, que ela diz o seguinte: se o oponente controla a carta, você vai poder setar um ninja monstro do deck
Na verdade, você vai poder setar um Ninja Monstro e até um Ninjitsu Spell, exceto ela mesma. Essas cartas precisam vir do deck e ou cemitério, mas uma tem que vir de cada lugar. Então, como você pode ver, é um bom efeito. Lembrando que os ninjas têm efeito de virar, flips, alguma coisa assim. Então, é bom pegar um bicho do deck e colocar no campo. E ainda você recicla ninjitsu. Ou o contrário, o monstro pode vir do cemitério e a ninjitsu vem do deck. Ou o monstro vem do deck e a ninjitsu do cemitério. A ninjitsu são spell traps que o deck tem, tá? E aí você pega um do deck e um do cemitério e coloca as duas no campo. Além disso, se essa carta setada no campo é mandada pro cemitério, você pode escolher um face up monstro no campo, mude-o pra face down defense position. Ainda tem esse efeitozinho de interação. Não é nada quebrado porque depende de como a gente tem a carta. E depende que você já esteja jogando pra ele pegar a carta do cemitério. Mas é um bom efeito, mas o Hanzo aqui, mano, esse fato de ele ter dois efeitos diferentes é um pouco brokenzinho, hein? Brokenzinho. Ai, Link Vrainspec. O Link Vrainspec nunca vai deixar a gente em paz, cara. E mais um deck ruim que recebeu bom suporte é o Scrap Wyvern. Esse monstrinho aqui. Lembra o que ele faz? Mano, eu sei, você lembra o jogador de Orkut, eu sei, você lembra o jogador de Dino, eu também sei. Bom, o Scrap Wyvern, ele é um monstro que vem na coleção do Link Vrainspec, em algum deles, não sei se foi o 2 ou se foi o 3. Pra gente ele chegou no final de 2019, né, e aí no ano seguinte, em 2020, na mesma coleção que veio o Access Code, se eu não me engano, lançou também um outro monstrinho, que é esse dinossauro aqui, é o Scrap Raptor. Eu vou falar em conjunto deles. O Wyvern é um Link, que o efeito é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Scrap, ele tem a dinâmica de matar cartas também, tá? Eu não lembro se eles trigam o efeito quando são destruídos, mas eles têm efeito de matar cartas. Eu não sei se todo mundo vai lembrar do fatídico Scrap Dragon, que é esse monstrinho aqui que ele foi staple por um tempo como sendo um 5/8 do Yu-Gi-Oh! Mais antigo. E a gente já conhece, o Scrap Dragon mata uma carta de qualquer lado, cada lado do campo. Tem que matar uma do teu e uma do lado do oponente. É uma boa carta que tira a carta do oponente, enquanto bate, porque tem 28 de ataque. Então a dinâmica do deck de Scrap é mais ou menos essa. O Wyvern é um Link 2, que ele é feito com dois monstros, incluindo um Scrap. E o efeito você pode escolher um Scrap monstro no teu cemitério como custo, faz summon dele e destrua uma carta que você controla. Você é obrigado a destruir uma carta que você controla. Então, dá pra ver que a gente vai tentar invocar um bicho do cemitério e destruir ele mesmo. Tem que ter efeito, né? Entende isso? Beleza. Só que ele é safado ao ponto de ele trigar o próprio efeito. De novo, essa imbecilidade que a Konami faz. Isso aqui é mau caratismo, mano. É roubar demais no efeito. Mas, se outro face-up Scrap é destruído por um efeito enquanto você controla esse monstro, o Scrap Wyvern, você vai trigar um efeito. Então, a ideia dele é que você dá o efeito dele, invoca alguém no cemitério, mata esse cara, e aí ele vê o monstro morrendo. Ele fala, ih, rapaz, olha só, o monstro morreu. Como é que ele morreu? Como será que ele morreu, não é? Por que ele morreu? Pois é, aí ele triga um outro efeito, que é fazer um Special Summon de um Scrap do teu deck e destruir uma carta no campo. Pelo amor de Deus, cara. Esse efeito é muito forte. Esse efeito é muito bom, cara. Ele tem dois efeitos absurdos. O primeiro efeito triga o outro, né? Então você invoca pro cemitério e destrói. Esse efeito não é absurdo, mas quando ele vê um Scrap morrendo, ele invoca um Scrap do deck e ainda pode matar uma carta. Essa carta, indo segundo, é roubado, porque você mata uma carta do oponente. Mas você precisa matar. Então pelo menos ele não é sem custo, assim, digamos, tá ligado? Então ele tem o efeito roubado. Ele é muito bom. Mas ele tem essa amarração. Obviamente, você usa em decks que te ajudam. Então, destruir cartas, na verdade, é exatamente o que eu quero. Usando em bebê, nos dinos, por exemplo, você vai ter bebê do lado, então você destrói o bebê. Ele ajuda a trigar os bebês, matando eles. Mas a outra carta também é o Scrap Raptor, que deixa ele muito bom, que ele tem dois efeitos também, né? Você pode escolher um monstro que você controla, destrói, e além disso, durante sua main phase desse turno, você pode normal summon um Scrap em adicional, teu normal summon 7, o que ajuda a pegar Scrap Chimera, invocar e trazer o próprio Raptor do cemitério. É bom. Então, ele tem esse efeito, que ele sozinho vai fazer essa parada, muitas vezes destruindo ele mesmo. Mas, lembra que o Wyvern destrói algum Scrap? Então, você vai destruir esse cara aqui. Por quê? Se ele é destruído por um efeito de um Scrap Card mandado pro cemitério, você vai poder adicionar um Scrap Factory, ou um não-Tanner, Scrap do deck pra tua mão. Simplesmente isso. Então, ele mesmo triga o próprio efeito, porque ele destrói um bicho. Você pode destruir ele mesmo, e aí ele morre, e aí ele pega um Scrap do deck pra tua mão. Então, ele em conjunto com o Wyvern é roubado, cara. Roubadíssimo, roubadíssimo, tá? O Wyvern é de fato quem é roubado aqui, mas em conjunto a isso aqui fica uma apelaçãozinha. E cara do céu, foi bastante cartas. Mais uma vez, eu coloquei uma lista de cartas e eu não falei de todas, então certamente terá uma outra parte, uma parte 6 talvez. E se você lembrar de mais alguma carta que eu não falei, deixa nos comentários. E é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais.